Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Estamos apresentando mais uma Gotas de Luz. Sejam bem-vindos aos nossos estudos. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no item 1 da reencarnação. Vamos estudar um pouco o nosso livro, o Livro dos Espíritos. Diz Allan Kardec. Aqui eu queria colocar para vocês o site do centroespírita.com.br, onde você vai encontrar todas as obras traduzidas pelo professor, filósofo, escritor, jornalista José Herculano Pires. É a melhor tradução que nós encontramos da codificação espírita. E Allan Kardec pergunta na questão 166 o seguinte: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Como ela acaba, de se melhorar? E os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então está aí, a reencarnação. Na questão 166A, pergunta Kardec, como ela realiza essa nova existência, ou seja, como a criatura, como o espírito realiza essa nova existência, pela sua transformação como espírito. Então Kardec pergunta, é lá na vida espiritual que é realizada essa transformação? E os espíritos respondem, ao se depurar, ou seja, se tornar perfeito, melhor, progredir, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. Então, é tanto aqui, na vida corpórea, como na vida espiritual, que o espírito realiza a sua transformação, em conjunto. Ora no mundo espiritual, ora numa vida corpórea, em vários mundos espalhados pelo universo. Ainda diz Allan Kardec, pergunta Allan Kardec, na questão 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Os espíritos respondem sim. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância, em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, muitas vezes encontramos crenças, religiões que dizem que a alma só tem uma existência. Ou ela vai para o céu, vai para o inferno ou para o purgatório. Outras nem dizem que tem purgatório, é direto para o céu ou para o inferno. Mas para que o espírito possa progredir, ele precisa trabalhar em várias etapas da sua existência. Ora na vida espiritual, ora na vida corpórea, como eu disse, em vários mundos espalhados pelo universo. E aqueles que ensinam o contrário querem nos manter na ignorância, como eles mesmos se encontram. Questão 166C. Pergunta Kardec, parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro? Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo, é assim que se deve entender? Os espíritos respondem, evidente, é isso que acontece. Após deixar o corpo aqui na Terra, que nós vivemos, o corpo é sepultado, o espírito toma outro corpo em outra oportunidade, mais ou menos longa, dependendo. Pode vir mais rapidamente a reencarnar e pode demorar 300 anos, 500 anos, 1000 anos, depende das condições e do seu desejo de reencarnar e da vontade de Deus para o progresso desse espírito. É assim que acontece. Então, é assim que nós devemos entender. Ainda pergunta Allan Kardec, na questão 167, qual é a finalidade da reencarnação? Essa pergunta é muito interessante, Por que reencarnamos?
Por que estamos de novo na Terra ou em outros mundos? Os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, não é só de uma pessoa, de um espírito, é de toda a humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Não é? Então pergunta Allan Kardec, qual é a finalidade da nossa reencarnação? Da existência em vários corpos, em vários momentos aqui na Terra. Muitas das vezes para expiar o nosso passado delituoso, os males que fizemos. É um melhoramento progressivo da humanidade. Já tivemos 20 civilizações na face da Terra, desde os tempos lá das cavernas até os dias de hoje. Isso vem se realizando e isso é uma forma de apresentar a justiça. É o tribunal divino sendo vivido e exemplificado. Pergunta Allan Kardec. O número das existências, na questão 168, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente, ou seja, não tem mais fim, sempre vai reencarnar. Os espíritos dizem, a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Ele só terá a vida espiritual. Viverá eternamente na vida espiritual. Ali o grifo é meu, né? Todas as impurezas. Isso é que é necessário, retirar o orgulho, a vaidade, a cobiça, a cupidez, a raiva, a impaciência e instalar no íntimo de cada um de nós a bondade, o amor, a prática do bem, a benevolência, a fraternidade. É essa a oportunidade que temos de realizar em várias existências. Mas esse progresso, muitas das vezes, é muito lento, né? É muito lento. Pergunta ainda Allan Kardec na questão 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Será que nós reencarnamos, né? Todos nós teremos um número determinado de encarnações? Os espíritos respondem, não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E muitas das vezes o progresso ele é lento. Ele não é feito e realizado de uma forma instantânea, né? De uma encarnação para outras vezes o espírito ainda conserva muitas impurezas, muitas imperfeições e muitos vícios. Então depende de cada um de nós nos aplicarmos pelo nosso livre-arbítrio para que nós possamos engrandecer a nossa moral, ou seja, realizar o bem, a caridade, o amor, esquecer as ofensas que foram praticadas contra nós, não guardar raiva, rancor, ódio e rancor de ninguém. Então esse é o processo e isso tudo, muitas das vezes, leva um certo tempo para se realizar. Pergunta ainda Allan Kardec, em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Aí, né, chegou o final, se depurou, se livrou de todas as impurezas. O que acontece depois disso? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Modelo que nós tivemos aqui na Terra é o nosso Mestre Jesus. Um espírito puro que encarnou na face da Terra para nos ensinar a lei de Deus há mais de 2000 anos atrás e que ainda estamos tentando vivenciar esses ensinos do nosso Mestre Jesus. Na questão 171, correu aqui, pergunta Kardec, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna
aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas e que se encontram na iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, muitas das vezes, né, os espíritos nos ensinam, né, que a justiça de Deus ela se faz pela oportunidade da porta aberta dada por Deus a cada um de nós de em novas existências corpóreas praticar o arrependimento e praticar o amor entre os nossos semelhantes. Aí está a justiça de Deus e também se encontra, né, a oportunidade, né, de melhoramento de cada um de nós e, consequentemente, de toda a humanidade. E agora nos diz Allan Kardec, todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar em uma primeira prova. E mais em outro trecho diz Kardec, a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para os homens muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior, ou seja, os espíritos que ainda não progrediram o suficiente e não cumprem com a lei de Deus. Prossegue Kardec, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. Allan Kardec. Então está aí, meus amigos, a justiça da reencarnação no capítulo 4 do livro dos Espíritos. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença, pela sua participação nos nossos estudos. Clique no sininho, se inscreva no canal para que possamos continuarmos com a série Gotas de Luz, estudando a doutrina espírita no canal Caminho Espírita. A todos, muita paz.